Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa principalmente abençoar as nossas vidas. Meus amigos, hoje um dia de muita tristeza no Vasco da Gama, um clima de luto e principalmente de revolta. A gente vai falar aqui sobre a despedida do Diniz. Diniz deu a cara hoje para explicar o que aconteceu. A gente vai falar sobre o treinamento do Vasco da Gama hoje, clima de luto lá no CT Moacir Barbosa, sobre a situação envolvendo o pagamento. A gente vai explicar a verdade para vocês. Gerou hoje muita revolta nos funcionários do Vasco. Houve o pronunciamento de 2 minutos do Jorge Salgado. Jorge Salgado fugindo da torcida do Vasco. E a gente vai atualizar a situação aí do novo gerente de futebol, do treinador. Vamos falar bastante aí sobre o novo VP do Vasco da Gama, que poderá ser anunciado, e vamos falar muito aqui sobre a AGE, sobre a coleta aí das assinaturas e sobre a mudança na presidência do Vasco da Gama. Eu peço ao senhor, à senhora, para se inscrever aqui no nosso canal, principalmente o senhor que já foi inscrito, a senhora que já foi inscrita e por qualquer razão cancelou a sua inscrição. Eu peço a vocês para que vocês nos ajudem a ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixe o seu joinha ou o seu dislike para poder simplesmente avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá. A gente vai falar aqui primeiro sobre a situação aí da coletiva do Diniz. Um clima de despedida hoje. O Fernando Diniz visivelmente emocionado, pediu desculpa à torcida vascaína, agradeceu e se disse frustrado aí com o acesso. Fernando Diniz falou que as coisas começaram a desandar da partida do Náutico para cá. Meus amigos, mais um treinador que passa aí pelo Vasco da Gama e que não deixa resultado. Pelo menos o Fernando Diniz foi homem, colocou a cara a tapa para poder bater, diferentemente do seu Alexandre Pássaro, que saiu pela tangente e mandou uma cartinha só para poder dizer que se despediu. Mas enfim, talvez o Diniz terá outra oportunidade de voltar no Vasco com um time melhor para exercer um trabalho também melhor, porque o Diniz ele é o menos culpado nessa situação. Culpados são esses golpistas. E hoje, com a saída do Fernando Diniz, o Vasco treinou sob o comando aí do auxiliar permanente, o Fábio Cortez, que comandou hoje as atividades físicas em São Januário. E, meus amigos, falar uma coisa para vocês, um clima de luto nesse treinamento do Vasco da Gama hoje. E é o seguinte, o Fábio Cortez vai treinar o Vasco da Gama, vai comandar o Vasco contra o jogo aí do Vila Nova. Para vocês terem uma ideia, nesse segundo semestre, esses caras aí brincaram com o Vasco da Gama. O Vasco tem a 15ª colocação no retorno, campanha de time rebaixado. Bom, aqueles murmurinhos com relação à saída de jogadores continua. Hoje o nome do Andrei, que está com o contrato aí se encerrando, muito se especula aí que o Andrei até tem pré-contrato aí assinado com o Santos, mas o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação
que o Andrei segue conversando com a diretoria do Vasco da Gama. Por enquanto não se chegou a um acordo aí comum entre as partes. Com relação ao pagamento de salários, já teve jornalista aí que simplesmente correu para dizer que o Salgado quitou o pagamento aí relativo ao último mês, mas a verdade é a seguinte: o Vasco pagou o salário de setembro apenas para funcionários de CLT que ganham até R$ 2.500. Até R$ 2.500. Os funcionários aí que recebem como pessoa jurídica e os atletas não receberam. Isso causou muita revolta internamente hoje dentro do Vasco. Muitas pessoas dentro do Vasco questionando a palavra de Jorge Salgado aí, que mais uma vez está dando uma de caloteiro. Com relação ao pronunciamento do Jorge Salgado, quanta vergonha, quanta sacanagem com o torcedor vascaíno. O Jorge Salgado simplesmente deu 2 minutos aí de pronunciamento na Vasco TV, simplesmente para não dizer nada com nada. Ele literalmente não falou nada. E cara, fica atleta chateado, fica torcedor, sócio e até a base política aí do Jorge Salgado tá muito chateado aí com ele aí. A saída do Jorge Salgado cada dia mais evidenciada. Bom, o Vasco segue aí nos bastidores aí. O nome do Gustavo Morínigo realmente é o favorito. No entanto, hoje saiu aí nas mídias que o Vasco espera contratar primeiro o gerente de futebol para anunciar o treinador. Então, hoje, inclusive, o Alexandre Matos, ele deu a posição oficial dele para evitar aí especulações e abre aspas para o Alexandre Matos: trabalho em qualquer projeto que seja sério. Afinal, só peguei projetos que no início estavam em péssimas condições financeiras, estruturais e técnicas. Tanto América, Cruzeiro e Palmeiras estavam assim quando eu cheguei, mas como eu disse, não houve, segundo ele, contato do Vasco ainda. Fecha aspas, o posicionamento aí do Alexandre Matos, não descartando a vinda para o Vasco, mas segundo ele ainda não recebeu nada oficial do clube. Bom, meus amigos, muito se falando aí nos bastidores sobre a situação do Osório, já refutei isso aqui, acho que não tem a mínima condição desse cara ser VP de futebol. E é o seguinte, cada dia mais notório que o Jorge Salgado não tem mais condição de ser nada dentro do Vasco da Gama. Eu peço aos senhores aí para que vocês assinem a convocação aí da nova AGE. Por favor, assinem. As coisas estão fluindo aí. A gente já teria passado de 600 assinaturas e na rapidez que a gente está hoje, a gente acredita que antes mesmo da previsão do Roberto Monteiro falou que até janeiro a gente já teria colhido aí todas as assinaturas, que ficaria entre 2.500 a 3.000 assinaturas. Com a rapidez que está, eu acho aí que em meados de dezembro a gente já consegue, para a gente ter condições de destituir o Jorge Salgado e convocar novas eleições aí no Vasco da Gama. Afinal de contas, Levenciano, ele é sim o presidente do Vasco da Gama de fato e de direito, e foi roubado por essa corja golpistas que está aí no Vasco da Gama simplesmente para afanar o nosso clube. Bom, meus amigos, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Não deixem de assinar, se tornem sócios, que é muito, muito importante, sócio estatutário. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!